Olá, eu sou o Leandro e bem-vindos ao meu canal. No vídeo anterior eu apresentei para vocês 4 cartas do baralho cigano que tem a ver com 4 casas da astrologia, 4 casas astrológicas, começando pela primeira, segunda, terceira e a quarta. E nesse vídeo é uma continuação, onde eu falo sobre a quinta, a sexta, a sétima e a oitava casa. E eu tento trabalhar tanto o arquétipo da casa, quanto também o arquétipo da carta, e faço ali um bem bolado para ver se realmente tem sentido, se realmente os arquétipos, né, as características batem. Mas essa crítica eu vou deixar para vocês chegarem nessa conclusão lá no final do vídeo. Vamos começar então? Bora lá! Vou apresentar para vocês aqui as 4 cartas que simbolizam a casa 5, a casa 6, a casa 7 e a casa 8. No caso aqui nós temos a carta da criança, da âncora, do coração e do caixão. Vamos começar pela carta da criança, que simboliza aqui a casa 5 na astrologia. E a casa 5, gente, ela fala de um novo ciclo na nossa identidade, né? Quando a gente pensa assim na casa 1, realmente é a nossa existência, nós existimos, é o primeiro movimento ali, né, da nossa vida. Só que a casa 5 é uma evolução disso, né? Ela fala sobre essa manifestação do ser, do existir, mas como um indivíduo, que é independente, que é único. Isso tem super a ver com a casa 5 e tem super a ver com o signo de Leão também, que traz essa identidade, esse ego muito forte. A casa 5 ela tem um peso especial porque ela serve como um complemento, inclusive, para o nosso sol pessoal. Ou seja, eu sou de peixes, então meu sol está em peixes. Mas quando eu analiso a casa 5, eu consigo ter ali alguns outros insights em relação à minha personalidade, ao meu eu, ao meu jeito de ser, né? À minha essência. A casa 5 fala sobre prazeres também, fala sobre os hobbies, tudo aquilo que nos deixa satisfeitos, que a gente faz, que a gente gosta. O signo que está nessa casa vai nos dar muitas dicas em relação a isso. O que eu posso fazer para poder ficar mais feliz? O que eu gosto de fazer mesmo que me dá prazer de verdade? Essa casa também fala sobre criatividade, no sentido de criar coisas novas, de criar projetos, ideias, mas não só. Ela também está falando aqui de criação, inclusive, de pessoas, de prole. Então ela diz muito sobre a forma como a gente lida com as crianças que estão na nossa vida, na nossa família, por exemplo, e inclusive pode indicar como que nós vamos ser no futuro se a gente resolver ser pai, ser mãe, por exemplo. Então, como que vai ser essa paternidade, como que vai ser essa maternidade? A casa 5 dá muita dica sobre isso. No ponto de vista dos relacionamentos, essa casa também fala sobre o amor. Só que é um amor mais leve, é um amor mais jovial, aquele amor de aproveitar a vida, sabe? Sem muito compromisso, sem muita essa história de pressão, de contrato. Então o amor nessa casa 5, ele é mais divertido, ele é mais sexual, ele é mais despreocupado e mais alegre também. O simbolismo da criança no baralho cigano, ele diz sobre essa alegria de viver mesmo, com toda a inocência que possa existir também no meio disso. É uma carta que ela pode falar tanto da infância, propriamente dita, né, e tudo aquilo que está implícito nessa época, nesse momento, e também fala sobre essa curiosidade, sobre esse início, sobre essa disposição e também essa inconsequência e imaturidade, que às vezes também está envolvida, né? A criança ela é muito ilusória, ela cria muito, ela tem uma capacidade assim, imaginativa muito grande, então a gente pode às vezes agir de uma forma impensada, inocente, só pelo impulso mesmo. Então eu achei que o simbolismo dessa carta com essa casa tem a ver, porque a casa 5 ela fala sobre essa prole, fala sobre esse signo de leão, que também é muito jovial, tem essa questão da espontaneidade, tem essa questão da leveza, da alegria de ser, né? Os leoninos são pessoas assim, que têm uma criança interior muito viva, porque eles são muito honestos e são muito autênticos na forma de se expressar, assim como uma criança é também, né? Vamos falar agora sobre a carta da âncora, que está associada aqui à sexta casa astrológica. Bom, o que a sexta casa astrológica ela tem para nos dizer? Ela fala sobre conhecimentos, sabe? Um conhecimento concreto e prático. E só por isso aqui a gente já tem uma certa ligação com o próprio signo de Virgem, né? Que está representado pela sexta casa.
O signo de Virgem é um signo muito prático, é um signo mesmo do conhecimento mais técnico, sabe? De saber fazer as coisas. O signo de Virgem geralmente é aquele que tem incorporado em si o manual das coisas, né? Ele sempre tem uma habilidade técnica, então é bem interessante já de cara falar sobre isso. É uma casa também que fala de adaptações, que a gente faz ao longo da vida. As relações diárias, a rotina também, tem a ver com a casa 6. Inclusive, né, a nossa capacidade de trabalho, não de liderança, não casa 10, assim, de Capricórnio, né, de ascensão e algo assim de estar no topo e ser líder. A casa 6, ela tá ali para poder trabalhar, fazer o que tem que fazer e ela não tá tão preocupada necessariamente com esse status, não. Quer manter a rotina dela ali, servir no que puder, servir. E é assim a vida, né? O tempo todo nós estamos fazendo algo para alguém. Se não for para o outro, é para nós. As coisas diárias mesmo, sabe? Tipo arrumar a casa, ter um mínimo de higiene, cuidar da saúde. Coisas pequenas, mas que são extremamente importantes para que não exista o caos. A casa 6, o signo de Virgem, ele tem essa estruturação, muita gente fala assim, um signo muito certinho, muito metódico. Mas na verdade a energia de Virgem, a energia da casa 6 está falando muito de uma rotina para que se estabeleça a vida, para que seja saudável de viver. Porque se você não tem um mínimo de rotina, cada dia está de um jeito, você parece que não tem muita segurança, muito controle sobre as coisas que acontecem na sua vida. Essa casa também está relacionada à saúde, que tem uma relação muito, muito direta com a rotina. Quando nós temos uma rotina mais regrada e saudável, a gente mantém uma saúde em dia. Essa saúde da casa 6, ela está falando da saúde mais física, de ordem física. Já Peixes, que é o oposto complementar ao signo de Virgem e também a casa 6, está falando de uma saúde mais psicológica, mais psíquica, emocional também. E a carta da âncora, o que ela pode nos dizer como complemento para a casa 6? Bom, a carta da âncora ela fala sobre esperança, fala sobre equilíbrio na vida. Como que anda essa estabilidade? Essa sua base aí, ela tá firme, não tá? Como que tá acontecendo? Essa carta também ela fala sobre o nosso trabalho e as aspirações que nós temos profissionalmente. É pelo trabalho, é pelo nosso esforço, muitas vezes, que a gente tem o nosso dinheiro, que a gente consegue ter uma estabilidade na vida. A gente consegue comprar uma casa, comprar alimento. Agora vamos fazer aqui uma junção dos dois simbolismos e tentar entender se realmente faz sentido uma coisa com a outra. Bom, tanto a casa 6 quanto a carta da âncora falam sobre o trabalho. E o trabalho é muito importante para a casa 6, para a Virgem e para a gente ter segurança na nossa vida. Se você pensar bem, a âncora, aonde que ela se fixa? É no solo. Beleza, dentro do mar, né? Mas é no solo, na parte ali onde tem terra. Depois toda a água tem uma camada de terra e é ali que a âncora ela se fixa e prende o barco, o navio. Então tem a ver com o elemento terra, né? Se você pensar bem assim nessa analogia. É como se de fato a gente jogasse essa âncora no mar, no oceano revolto, numa tentativa mesmo de encontrar um pouco de segurança, um pouco de firmeza em meio a essas oscilações que é esse mar da vida, né? Então a gente tem um mínimo de estabilidade, um mínimo de rotina, é literalmente o símbolo da âncora, né? Para que a gente consiga botar pelo menos um pouquinho de ordem nesse caos. Vamos falar agora sobre a carta do coração, que tem uma relação aqui com a casa 7 na astrologia. Vamos começar então pela casa. A casa 7, como a gente sabe, ela está muito relacionada com o outro. As experiências que só podem ser vividas através do outro. Quando a gente está em contato com outra pessoa e nos proporciona experiências variadas que a gente não pode obter simplesmente estando sozinho. E é uma carta que ela tem uma plena ligação de fato com os relacionamentos. De uma ordem especialmente mais amorosa, mas não só, tá? Existe sim uma busca por essa criação de laços mais duradouros, como por exemplo num casamento, mas também a casa 7 ela fala sobre associações, ela fala sobre relações comerciais, sobre sociedades, contratos, negócios, acordos. A casa 7 ela fala sobre essa junção entre pessoas durante a vida, que tem uma relação mais próxima, que pode sim, tanto estar tendendo para um contrato, como, por exemplo, de matrimônio, de casamento, porque um casamento você tem que assinar, é um documento que você assina, inclusive. Então, é um contrato que você faz, não deixa de ser, né? Assim como também numa área mais comercial, uma área mais de trabalho. A casa 1 é oposta e complementar à casa 7. Então, é como se fosse um espelho. A casa 7 é uma projeção daquilo que a gente ou não tem bem desenvolvido na gente
e por isso a gente tem essa necessidade de encontrar no outro para que ele nos auxilie nesse processo. Então existe uma atração, uma admiração, uma valorização, inclusive pelo signo que está aqui na casa 7. Vale a pena você conferir para você ter uma noção de qual é o padrão, né, de comportamento, de personalidade, de atitudes que te atrai em outra pessoa. E a carta do coração no baralho cigano, ela fala sobre o quê? Sim, ela fala sobre os sentimentos, não tem como fugir disso. Fala das emoções do consulente, ou seja, da pessoa ali que está pedindo uma julgada, que está ali para poder receber uma orientação das cartas. Ela representa de fato o amor em todas as formas de expressão, tá? Mas não só esse amor afetivo de um relacionamento a dois. Pode ser um amor de amigo, pode ser uma pessoa que ela é amorosa, que ela tem essa capacidade, essa personalidade de amar mesmo. Porque a gente está associando o amor muito ao casal, como se fosse até uma questão mais sexual também, né? Esse coração em chamas, esse afeto que passa pela sexualidade, mas não só. Está falando dos sentimentos de uma forma geral, da afetuosidade, das emoções da pessoa. Ou seja, essa carta ela fala sobre qualquer tipo de envolvimento emocional que a pessoa tenha, né? Sobre qualquer contexto emocional que ela estabeleça ali com ela, com as outras pessoas. Aí depende das outras cartas ao redor para poder entender de que afeto é esse, que sentimento é esse, né? Qual é esse elo ali relacional que ela está estabelecendo com outras pessoas. Então eu vejo que o principal link entre essa carta e a casa são os relacionamentos, né? Lembrando que a casa 7, ela é de Libra, que é regido por Vênus, que é um planeta do amor. Libra é um signo das relações, são pessoas dotadas mesmo da capacidade de convivência, geralmente harmônica. São pessoas que sabem ceder, sabem dar voz ao outro, não é só aquela questão do eu, do ego da casa 1, mas ela cede, ela abre concessões, ela é diplomática e ela consegue respeitar as opiniões das outras pessoas. Então, diz muito também desse afeto, né, dessa aliança e também, por que não, do matrimônio, do casamento e das relações mais estáveis e duradouras. E por fim, para poder fechar esse vídeo, nós temos aqui a carta do caixão. Muita gente tem uma visão muito negativa do caixão. Ai meu Deus, vou morrer, isso quer dizer morte. Tem a ver com morte sim, mas é uma morte mais simbólica. E a casa aqui é a casa 8, que tem tudo a ver e vocês vão perceber o porquê. Bom, a casa 8 é uma casa de grandes transformações, especialmente emocionais. É a casa de Escorpião, né, gente? Então não é de brincadeira, não. É uma casa que fala de traumas, que fala sobre karma, sobre um poder de regeneração, um poder pessoal muito grande, sobre magnetismo, sexualidade, transmutação também, que é uma palavra que encaixa muito bem no contexto do caixão, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Essa casa, ela é regida por Plutão, que traz à tona tudo aquilo que a gente deixa ali guardadinho, sabe? Aquela sombra que tá oculto, que a gente não quer ver, que a gente acha melhor deixar pra lá, ignora muitas vezes, né? É o nosso lado mais podre, mas a casa 8 ela joga isso para fora e a gente sabe muito bem aonde dói, só que muitas vezes também isso está escondido, né, no nosso inconsciente. A gente não consegue ter a percepção das coisas, das questões que nos oprimem. Inclusive, Escorpião, que tem a ver com a casa 8, sofre muito com isso, porque tem complexos emocionais tão intensos que ele não sabe de onde está vindo a origem disso. É uma casa que fala sobre crises, e quando nós temos uma crise, a gente é obrigado a olhar para dentro. É obrigado a se internalizar, a gente é obrigado a perceber aquilo que a gente está falando, pensando, agindo, que está expressando, jogando para o mundo. E, mediante essa experiência, a gente acaba mesmo tendo uma evolução. A gente acaba se tornando mais forte, mais consciente de si e também dos ciclos da vida. É uma casa também que fala sobre os nossos medos, fala sobre esse inconsciente que eu disse para vocês, e também todo esse processo de recalcamento, né? Eu não posso lidar com isso, não consigo, é muito chocante, é muito perturbador. A casa 8 fala sobre todas essas questões muito profundas e que tem muito a ver com o signo de Escorpião. Vamos falar agora sobre a carta do caixão, propriamente dita. Qual que é o simbolismo no baralho cigano? O caixão ele pode representar, gente, encerramentos, perdas, falências, são os fins mesmo. É a morte simbólica, é fim de ciclo, em todos os âmbitos, tá? Pode ser amoroso, profissional, na saúde, família, enfim. Essa carta ela fala também sobre a impermanência da vida, ou seja, é um conceito bem budista de que tudo muda, nada é eterno, todas as coisas definham, todas as coisas têm um início, têm um meio, têm um fim, e aí depois tem um reinício de uma coisa nova. Então fala sobre essa finitude das coisas. E esses encerramentos, muitas vezes,
de relações, de ciclos, podem ser bastante dolorosos, causar ali um trauma, um desgaste emocional e energético muito grande, mas que muitas vezes é necessário. Inclusive, a carta do caixão, ela encerra com aquilo que a gente quer mesmo que encerre, como por exemplo, com nossas dores, com nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Então, encerrar tudo isso também é bem positivo, analisando de uma forma mais otimista. Para mim, a relação entre essa carta com essa casa astrológica é uma das mais coerentes desse baralho, porque ambas falam sobre esses sentimentos densos, questões complicadas, fala sobre esses fins de ciclo, assim como a Fênix, que é um símbolo que representa o signo de Escorpião, que mitologicamente tem o poder ali, né, de morrer e renascer das próprias cinzas, assim também é o Escorpião, que tem essa capacidade de compreensão dos ciclos das coisas e da impermanência da própria vida. Baralho cigano combina com a astrologia? Esse místico Lenormand, que é o baralho que eu tenho, o criador dele fez uma analogia bem interessante entre as cartas e as casas? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. E se você, além de baralho cigano, também adora astrologia, eu tenho uma notícia ótima para vocês. Aqui embaixo no descritivo vão ter alguns links, algumas informações que eu acho que podem ser bastante do seu interesse. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as últimas 4 casas, que no caso é a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª, que são análogas aos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então se você é de algum desses signos ou quer conhecer um pouco mais dessas casas, esse vídeo vai ser bem legal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar ele com outras pessoas, para que mais gente possa chegar aqui e compartilhar seus conhecimentos, experiências. Também curta o vídeo e comente aqui embaixo se você teve algum insight, alguma coisa que eu não falei, por exemplo, nas interpretações, e que você conseguiu aí captar. Afinal, aqui eu trago alguns conhecimentos, mas eu não sou o dono da verdade, também não sei de tudo. E o legal mesmo é compartilhar, a gente conseguir crescer e tornar esse conteúdo mais rico. Combinado? Então até a próxima. Tchau.